Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre esforços internos em vigas, beleza? Então vamos lá, a gente vai ver uma situação, ver como é que a gente resolve ela e a partir dela a gente vai entender como é que funciona esse conceito novo, tá? A gente, quer dizer, a gente vai estar relembrando alguns conceitos de mecânica, né? E trazendo alguns pontos novos para ele, ok? Então imagina essa situação aqui, ó. Tem lá uma barrinha, marquei 3 pontos ali, A, B e C, e aí eu coloquei nessa barrinha, ó, uma carga distribuída, ok? E uma carga concentrada. Coloquei essas duas cargas na minha barrinha. Lembrando que essa carga concentrada aqui eu estou colocando ela no meio da barra, ok? E eu estou falando o seguinte, ó, a minha carga distribuída, ela vale Q igual 10 kN por metro, beleza? Isso que eu estou falando. E a minha carga concentrada, eu vou falar que ela vale 20 kN, ok? E outra coisa que eu vou estar falando é que o comprimento da minha barra é igual a 2 metros. Então, L igual a 2 metros. Esses dados foram todos dados, ok? E eu sei que minha carga concentrada está atuando no meio da minha barra, então se isso tem 2 metros, né, essa distância aqui é de 1 metro. Qual é o nosso passo a passo? A gente primeiro descobre o diagrama de corpo livre da minha barrinha. Depois a gente descobre os esforços internos da minha barra também. E por fim, a gente faz os diagramas. Então esses são os 3 passos para a gente conseguir calcular o nosso diagrama de cortante e diagrama de momento fletor, que é o objetivo, tá? Nosso objetivo aqui é descobrir como que a gente vai desenhar os diagramas de esforços cortantes e os diagramas de esforços fletores, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei do nosso passo a passo é descobrir o diagrama de corpo livre. Então a gente tem aqui, ó, a nossa carga de 10 distribuída e a nossa carga concentrada de 20. Quais são as reações que vão aparecer? Como lá no nosso desenho tinha um engaste, vai aparecer aqui uma força vertical, VA, de reação, uma força horizontal, HA, de reação, e um momento fletor, MA, também de reação, ok? Quando a gente descobre o diagrama de corpo livre, a gente tem que fazer o equilíbrio para descobrir quanto que vale cada um desses carinhas, ok? Então, primeiro, somatório de forças em X. A gente vai descobrir de cara que o nosso HA vai ser igual a 0. Lembrando que X aqui eu uso na horizontal e Y na vertical, tá? Depois, meu somatório de forças em Y. Eu vou ter, ó, meu VA, ok? Menos, vou colocar positivo para cima, negativo para baixo. Então, VA menos 20, menos 10 vezes 2, tem que ser igual a 0. Então, se eu fizer menos 20, passa para lá positivo, mais 20. 10 vezes 2 é 20, que é negativo desse lado, passa para lá positivo. Então, eu descubro que a minha reação VA também vai ser igual a 40 kN, certo? E, por fim, ó, o meu somatório de momentos tem que fazer em algum ponto, né? Eu vou fazer o somatório de momentos em A. Então, eu sei que MA, que é o momento em A, menos 20 vezes 1, que vem da carga concentrada, vezes a distância dela até o meu apoio, ou o ponto que eu estou calculando o momento fletor, né? Então, vai dar 20 vezes 1, que a gente sabe que a barra tem 2 metros, menos a carga distribuída, que é 10, tem que virar uma carga concentrada. Então, tem que fazer 10 vezes 2, que é o comprimento da barra toda, e ela está aplicada na barra toda, né? Vezes a distância da nova carga equivalente concentrada até a barra. Se isso aqui é retangular, a minha carga vai estar ocorrendo aqui no meio, ok? Se fosse triangular, então imagina que o meu triângulo está vindo para esse lado aqui, tá vendo? Imagina que tem um triângulo aqui. A minha distância, eu sei que a distância do lado maior do triângulo é de 1/3 do valor total. Então, por exemplo, se aqui vale 3 metros, se aqui valesse 3 metros, eu saberia que minha carga distribuída está 1 metro do lado maior do triângulo. Se o triângulo tivesse invertido, né, o lado maior seria esse aqui, então estaria 1/3 também, seria 1 metro, só que do lado maior. Então, toma cuidado, ok? E a trapezoidal você tem que misturar tanto um triângulo quanto um retângulo, ok? Então, ó, por exemplo, o triângulo, vou colocar aqui do lado só para a gente visualizar. O triângulo, a carga dele vai estar a 1/3, ok? 1/3. E aí você calcula a área do triângulo. E a trapezoidal, né, por exemplo, imagina uma trapezoidal assim, né? Isso é um trapézio. Você vai dividir num retângulo e num triângulo.
Então você vai ter que o retângulo ocorre no meio e o triângulo a 1/3 do lado maior do triângulo. Isso para a reação de carga distribuída, tá? Então se eu tiver lá minhas cargas distribuídas, eu tenho que tomar esse cuidado, tá? Tanto para trapézio quanto para retângulo. Mas no nosso foco aqui a gente está fazendo para retângulo. Então voltando, o retângulo vai ser 10 vezes 2 e eu sei que vai estar aplicado no meio, então vai estar 1 metro de distância. Então 10 vezes 2 vezes 1, que também vai ser igual a... isso aqui vai ser igual a 0, né? E isso vai me dar que o meu MA, o meu momento em A, vai ser igual ao somatório. 20 vezes 1 dá 20, 10 vezes 2 dá 20, vezes 1 dá 20 também. Então isso aqui vai dar 40, e se é momento, é quilonewtons vezes metros, tá? Tem que tomar esse cuidado. Com relação a apoio, uma outra coisa que eu queria ressaltar para vocês é o seguinte: com relação a apoio, os somatórios continuam os mesmos. Forças em x igual a 0, forças em y igual a 0 e somatório de momentos igual a 0. Por que eu estou escondendo as forças em x aqui? É que geralmente a gente não vai ter reação em x, então esse cara só aparece mesmo por causa do equilíbrio, mas as contas com ele a gente não utiliza muito, tá? Para engaste aparece momento e vertical. Eu coloquei o HA aqui só para representar que engaste aparece HA também, mas como a gente viu, né, ele vai ser 0 porque a gente está considerando forças só na vertical, tá? Se eu tiver isso aqui, isso é um apoio do segundo gênero, porque ele impede duas movimentações, né, na horizontal e na vertical, e esse cara é do primeiro gênero, que ele só impede na vertical. Esse aqui, de novo, eu não vou representar o HA, porque não vai ter esforço na direção, a gente não está considerando esforço na direção horizontal, tá? E aqui é a mesma coisa, só que eu peguei esse apoio do primeiro gênero e desloquei para o meio da barra. Então, de novo, você vai ter agora um VA e VB deslocados, mas, de novo, somatório de forças em Y e somatório de momentos vão me dar essas reações. Lembrando que isso aqui é para vigas isostáticas, tá? Vigas hiperestáticas, a gente usa outros métodos para resolver. O que eu estou explicando aqui é só para viga isostática, que são vigas em que o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, por exemplo, aqui eu tenho duas equações, forças em Y e momentos. E aqui eu tenho duas incógnitas, então duas equações resolvem duas incógnitas. Ah, mas aqui eu não tenho três incógnitas? Tem, mas aí eu somo a força em x, né? E aí eu tenho três equações e três incógnitas. E aí sempre vai ser, nesse caso eu estou conseguindo resolver as minhas vigas isostáticas, ok? O que é importante, então, só para resumir esse ponto? Tem que fazer o diagrama de corpo livre, tem que fazer o somatório de forças, tem que fazer o cálculo de reações e tem que lembrar como é que funcionam as cargas distribuídas. Eu faço a área do triângulo e coloco a carga a 1/3 do lado maior. E na trapezoidal eu calculo retângulo e triângulo e uso as regras do retângulo e do triângulo na trapezoidal, beleza? Vamos continuar então. Descobrimos o diagrama de corpo livre, temos que descobrir os nossos esforços internos. Como é que a gente faz isso? Ó? Cortando as nossas barras. A gente tem que pegar e cortar a nossa barra, ok? Quando a nossa barra é cortada, vão aparecer esforços internos, ok? Esse corte aqui vai mostrar que tem algumas reações internas na minha barra. Como é que funcionam essas reações internas? Como é que eu represento elas? Como eu falei que não tem esforço horizontal, a gente não vai se preocupar muito com o normal. A gente vai se preocupar mais com o cortante com o fletor. Presta atenção no seguinte. Se eu mantiver esse lado e fizer o corte no outro, essas são as direções de reações que a gente vai usar. Agora, se eu mantiver o outro lado e fizer os cortes desse lado, esses são os tipos de reações que a gente vai fazer. Então, ó, vindo pela esquerda, o meu cortante está para cima. Vindo pela direita, meu cortante está para baixo. Tem que lembrar isso. O que isso significa? Ó, eu mantive o lado esquerdo e cortei o lado direito. Então, é esse lado aqui que eu tenho que olhar. O que isso significa? O meu cortante está para baixo, V, e o meu momento está para cima, M. Vou chamar isso aqui de V e M. E aqui vai ser a mesma coisa, né? V para baixo e M para cima. Depois que você fez isso, é só você calcular os valores de V e M fazendo equilíbrio de força. Então vamos lá, vamos fazer para cada uma das nossas barras. A primeira, vamos fazer primeiro para o cortante. Ó. Vou colocar para baixo negativo e para cima positivo, né? Então vou ter menos V mais 40, esse 40 aqui, menos esse 10 aqui, né? Vezes esse comprimento. Quanto que vale esse comprimento de corte? Como eu coloquei o zero desse lado, esse comprimento aqui vale x, tá? Então, eu vou ter menos 10 vezes x. Menos 10 vezes x. Se eu isolar o valor de V, eu calculo quanto que vale o meu cortante. Então, V vai ser igual a 40 menos 10x. Calculei o meu cortante. Para calcular o momento, só você escolher um ponto e calcular
os momentos para aquele ponto, né? E tem que dar zero, tem que ser igual a zero. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nesse sentido, saindo da folha, né? Eu vou colocar negativo, né? Então, a gente vai ter esse primeiro momento aqui vai ser menos 40. Esse nosso momento aqui vai ser menos m, mais... vou calcular onde? Vou calcular nesse ponto aqui, o meu momento nesse ponto. Então, vai ser 40 vezes x, né? Só que agora está entrando para a folha, então vai ser positivo. Isso aqui vai ser mais 40 vezes x. E eu também tenho que colocar a distribuída. Então, a distribuída vai ser 10 vezes x, que é a carga, vezes a metade desse retângulo. Se o retângulo tem lado x, a metade vai ser x sobre 2. Ok? Então, a gente vai calcular que os nossos momentos vão ser iguais a menos 5x ao quadrado mais 40x menos 40. E é importante você saber que isso aqui está limitado, né? O x está indo de 0 até 1, ok? Até 1 metro. Como a minha barra tem 2 metros, eu estou analisando só de 0 a 1 para esse primeiro trecho. Depois eu vou analisar o segundo trecho, ó, e vai entrar agora uma carga de 20 kN, que é exatamente aquela nossa carga concentrada, ok? Esse daqui tenta resolver dessa mesma forma que eu fiz. E é o que acontece. As respostas finais que você vai ter que encontrar são as seguintes. O cortante que você tem que achar tem que ser igual a 20 menos 10 vezes x. Esse tem que ser o cortante que você vai encontrar. E o momento fletor que você tem que encontrar é igual a menos 5x² mais 20x menos 20. Faz o mesmo esquema que eu usei aqui. Equilibra o cortante e depois equilibra o fletor. E aí o ponto que você usa para calcular o fletor é esse aqui mesmo que a gente fez o corte. Uma dúvida que pode aparecer é o seguinte. Você sabe que essa distância aqui é x, ok? Essa distância é x. E quanto que vale essa distância aqui, ó? Essa pode ser a sua dúvida. Porque você vai ter que calcular o momento causado por esse 20, né? Essa distância é só você ver o seguinte. A distância entre A e B não é metade da barra? Não é 1 metro? Então, você tem x menos 1, né? Então, essa distância aqui é x menos 1. É ela que vai ter que entrar na sua equação, tá? Toma muito cuidado com essa distância. Então, se tudo aqui vale x e esse trecho vale 1, então esse pedacinho vale x menos 1. Beleza, calculamos o diagrama de corpo livre e calculamos os esforços internos, as funções dos esforços internos, então a gente precisa calcular agora os nossos diagramas. Vamos calcular primeiro o diagrama de cortante. O que eu tenho que saber sobre o diagrama de cortante? Você tem que saber o seguinte, ó, para o trecho AB, que é limitado, né, de x maior que 0 e menor que 1, esse cara você tem que saber o seguinte, quando x é igual a 0, o meu cortante é igual a 40. E quando x é igual a 1, já que ele está limitado de 0 a 1, o meu cortante é igual a 30, tá? E você tem que lembrar que nesse caso, né, o meu cortante é igual a 40 menos 10x. Você também tem que saber que por trecho BC, né, que está limitado agora de 1 menor que x e x menor que 2, né, você vai saber o seguinte, quando o seu x é igual a 1, o cortante é igual a 10. E quando o x é igual a 2, o cortante, né, vai ser igual a 0. Beleza? Feito isso, você vai analisar aqui agora o seu diagrama, ok? Como é que vai funcionar o diagrama? Você sabe que vai começar, ó, lá no x igual a 0, começa no 40. Então, ele começa no 40, depois ele vai para o 30, né? Lá no 1 metro, ele vai para o 30, então vai descer até 30 aqui, certo? Então, esse ponto aqui é 30, de 40 ele foi para 30. Depois de 30, ele vai diminuir até 10, certo? Então, esse ponto aqui, ele vai valer 10. E lá no final, em 2 metros, eu sei que ele vale 0, ok? E aí, nesse caso, para cima, positivo e positivo. Então, esse aqui vai ser o nosso diagrama, né, para os esforços cortantes, ok? Lembrando que aqui é 1 metro e aqui é 2 metros. Para os esforços fletores, a gente vai usar a mesma questão. A gente vai usar os mesmos intervalos, né? E aí, esses intervalos, a gente vai ter que ver o seguinte. Para o trecho AB, a gente tem que o nosso momento, né,
foi igual a menos 5x² mais 40x menos 40. Esse para o trecho AB. Para o trecho BC, a gente teve que o momento é igual a menos 5x² mais 20x menos 20. Ok? E o que é importante você tomar cuidado? Alguns professores usam algumas referências para a relação de positivo e negativo do momento fletor. Por exemplo, eu aprendi que sempre que o seu momento é negativo, ele está tracionando as fibras da parte de cima da nossa peça. Nesse caso aqui, eu vou usar o que a gente está acostumado. Então, o momento vai ser positivo para cima e negativo para baixo. Mas o que o seu professor escolher só vai significar que você vai inverter o gráfico que eu vou desenhar aqui. Então, aqui é o meu momento, né? Eu sei que aqui é 1 e eu sei que aqui, ó, é 2, certo? Eu sei que desse ponto aqui, do trecho AB, ele começa em menos 40, tá? Então, se você fizer as substituições aqui, você acha que esse cara aqui está limitado x maior que 0 e menor que 1, certo? E esse aqui vai de 1, x e 2, ok? Esses caras aqui, você sabe que o inicial para x igual a 0, a gente encontra menos 40, tá? E para x igual a 1, a gente encontra menos 5. Nesse cara, quando a gente usa x igual a 1, ele também dá menos 5, então a gente sabe que não vai ter um dente, né? Igual aconteceu no cortante. E para x igual a 2, ele encontra 0. Então, como vão ser parábolas, né? A gente vai começar lá do menos 40, vai até o 5. Então, vai ter aqui, ó. Esse cara a gente sabe que é menos 5, esse cara é menos 40, e ligando os pontos a gente vai ter aqui nossa parábola, certo? E daqui para o final a gente sabe que vai de menos 5 a 0, então a gente tem aqui outra parábola fechando, tá? E aí esse aqui é o nosso momento fletor negativo nesse caso, e eu coloquei o gráfico para cima. Se por acaso o seu professor colocar o negativo para cima, você pega esse gráfico e inverte, tá? Então se você pegar esse gráfico aqui e inverter o gráfico, ele vai ter negativo para cima. E aí você vai manter o seu diagrama de momento fletor. Beleza? Então, você agora já sabe como que faz o diagrama de fletor e o diagrama de cortante. O passo a passo é simples. Primeiro passo, você faz o diagrama de corpo livre, depois você faz os esforços internos e, por fim, você desenha os diagramas analisando as equações de cada trecho e analisando o x também de cada trecho. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!